Salmos 62. Se você tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir comigo, ou só acompanha mesmo. Esse salmo é um salmo lindo, vai ministrar o nosso coração. Diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, e eu jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E no versículo 5 diz assim, que é o versículo chave desse salmo que eu quero partilhar com vocês. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos do afogo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Ainda que venham situações na nossa vida com o Senhor, na nossa vida emocional, na nossa vida conjugal, na nossa saúde, tentar nos abalar, tentar nos atingir, tentar destruir as nossas muralhas, né? A nossa proteção ali, o nosso refúgio ele está no Senhor. E aqui diz, jamais seremos abalados, porque ele é a nossa torre alta, ele é a nossa rocha que nos faz permanecer firmes. Então, eu quero compartilhar esse salmo que fala muito sobre termos esperança, sobre termos a nossa alma descansando somente no Senhor. Quantas são as vezes que nós nos apegamos a coisas que não aconteceram, a respostas que não vieram, a preocupações, ansiedades, mas na verdade nos encontramos em um momento que não é de descanso. Pelo contrário, é um momento de turbulência. E eu quero dizer, quando temos o Senhor e sabemos que nele confiamos, nós não somos abalados, mas nós aprendemos a descansar. E descansar é difícil, né? Porque descansar dá aquela sensação de eu não estou fazendo nada. Mas não quer dizer que você não vai estar fazendo nada. Você vai continuar fazendo o que cabe a você, mas você não vai estar agindo mais na força do seu braço. Aquilo que a minha mão pode fazer, se eu tenho que procurar um médico, se eu tenho que procurar uma pessoa especialista, se eu tenho que cuidar da minha saúde, eu vou fazer. Mas eu, demais, ao longo disso, eu vou descansar no Senhor. Esse é o salmo que eu quero partilhar com vocês. E eu gostaria de orar com vocês, amém? Para a gente consagrar esse momento ao Senhor. E agradecê-lo a Ele também por esse encontro e por vocês que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos. O Senhor é bom em todo tempo. Em Ti nós encontramos refúgio, descanso, força, paz para nossa alma. Pai, em Ti nós não somos abalados, mas nós permanecemos de pé, confiantes e olhando para Ti, Senhor, porque aqueles que olham para Ti, a Tua palavra diz que estão radiantes, Senhor. Aqueles que olham para a Tua face, contemplam aquilo que as Tuas mãos podem fazer, a Sua majestade, a Sua formosura, a Sua beleza, a Sua santidade. Enche a nossa vida de força. A Tua palavra diz que a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Então, alcance a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesse encontro, Deus. Alcance a vida de cada uma das pessoas que participam desse projeto e estarão sendo ministradas depois dessa gravação, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que hoje seja um momento em que nós podemos sentir o acolher, Senhor, sentir o Teu ministrar, sermos edificados, Senhor, e também aprendermos um pouco mais sobre como cuidar do nosso templo, que é a Tua habitação, o nosso corpo. Em nome de Jesus, eu consagro esse projeto, eu consagro Jesus esse encontro. Eu te peço que a nossa transmissão aqui seja eficaz, todas as pessoas, onde elas estiverem, possam ouvir com qualidade, essa comunicação seja passada com qualidade. E eu te louvo pela vida da Sandra, a nossa convidada dessa noite. Pai, uma pessoa tão disponível, Pai, que disse sim para poder cuidar de vidas aqui e ministrar aquilo que ela sabe, o conhecimento que ela tem, aquilo que ela aprendeu, Pai, como se especializar na área. Mas eu também te peço que o Senhor use como instrumento
usada como boca de Deus aqui para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te honro, te exalto em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir o seu microfone aí comigo, dar um amém bem forte. Só para a gente Amém. 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 Glória a Deus. Muito feliz por todos que estão aqui. Eu queria que a Milena partilhasse um trecho aqui do livro, rapidinho, antes da gente iniciar com a Sâmela. Boa noite, gente. Vou compartilhar com vocês um trechinho que eu compartilhei lá no grupo hoje mais cedo, do livro Enquanto Isso. Deixa eu mostrar. Já falaram várias vezes no grupo sobre esse livro e é um livro muito bom. Eu tenho lido e, assim, realmente é muito edificante. E aí, hoje eu li um pouquinho e eu senti de compartilhar com vocês. Vou trazer aqui também nessa reunião. Em um momento aqui, né, ela está falando sobre a vida de José, sobre quando as coisas parecem que pararam de funcionar, né? Quando ele ficou preso, que ele tinha sonhos, ele tinha promessas, mas aí de repente parecia que tudo desandou. E aí ela começa falando, ó, nesse sentido, devemos lembrar que as engrenagens continuam funcionando em nossa vida também. O ambiente da espera não é o lugar de receber a resposta que queremos, mas é onde aprendemos a enxergar o funcionamento de outras engrenagens. A máquina da nossa vida, conduzida por Deus, possui engrenagens que nunca descansam, porque mesmo quando nos sentimos paralisados, Deus trabalha por nós e em nós. O medo pode nos paralisar, mas a vida que Deus tem para nós continua. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque quando a gente está nesse momento de espera em qualquer área da nossa vida, às vezes a gente fica muito inquieta, a gente fica pensando só naquilo que a gente está esperando mesmo, né? No objeto do nosso desejo. Mas não é bem assim, sabe? Quando a gente foca muito nisso e a gente esquece de aproveitar o processo que é a espera, que é um processo longo e que a gente aprende tanto, a gente não percebe como que Deus se movimenta em tantas áreas da nossa vida, né? Enquanto a gente espera, muita coisa na gente é trabalhada, porque assim, o tempo de Deus é perfeito, então tudo que ele promete vai chegar no tempo certo. E enquanto não chega esse tempo, a gente é preparado, a gente é trabalhado em várias coisas que, se a gente não fosse trabalhado e recebesse a promessa agora, se tornaria algo ruim pra gente, sabe? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, em entrar nesse lugar de descanso que a pastora falou e aproveitar o tempo de espera para realmente ver Deus se movimentando na nossa vida e mudando cada uma das coisas que precisam ser mudadas ainda. E era só isso. Amém. Glória a Deus. Deixar Deus trabalhar na gente em meio ao processo. Todos nós passamos por esse trabalhar do Senhor e Deus vai forjando as engrenagens na nossa vida, né? Para que estejam em pleno funcionamento. Eu acho que a Júlia quer falar. Quer falar alguma coisa, Júlia? Pode falar, minha querida. Eu tô sem bateria, caiu. Júlia? Não sei se ela. Acho que ela não tava sem querer, né? Acho que talvez ligou sem querer o microfone. A Adriana quer falar? Você quer falar, Adriana? Eu acho que sua mãozinha aqui levantou. Se quiser, pode abrir o microfone. Boa noite. Na verdade, vocês estavam perguntando de onde cada uma era. Eu sou de São Paulo capital. Sou da Igreja Apostólica Atos. Eu estou no grupo já tem um tempo. Que legal. E eu tenho preparado um testemunho para contar, mas não sei se agora é o momento, ou se eu escrevo ele e coloco no grupo, mas eu quero dizer que eu sou de São Paulo capital. Que legal, Adriana. Tão feliz de você ter sido alcançada de longe mais perto, né? O Senhor, ele não tem limitações geográficas, pelo contrário, ele age e alcança independente de onde estivermos. E quando ele me disse que iríamos ter esse alcance, eu fico muito feliz de hoje a gente perceber que isso tem sido algo muito fluido, né? Muito natural. E fico feliz por você estar com esse desejo de partilhar
Se você quiser partilhar com a gente no final, fique super à vontade. Nós vamos ter esse momento de troca, sim. E vai ser muito bom ouvir seu testemunho, porque é uma forma de edificar a nossa fé, né? De edificar o corpo de Cristo. Aí, assim que a Samela abriu o momento da gente troca, né? De partilhar, enfim. Nós queremos muito ouvir seu testemunho, tá bom? Amém. Agora eu vou passar a oportunidade para nossa querida Samela, para ela poder compartilhar com a gente. Que você se sinta muito à vontade, tá bom? Seja muito livre para poder abordar, fazer a gente interagir da forma como você preferir. Eu te agradeço pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Amo você e é isso. Sinta-se em casa. Obrigada. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, né? Sim. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite e a confiança, né, da pastora para falar sobre esse tema que é tão importante, tão especial e também que também gera tanta dúvida assim, né? E aí eu espero poder, né, contribuir aqui, sanando essas dúvidas, contando um pouquinho. Então, hoje a gente vai trabalhar o impacto da alimentação e do estilo de vida na fertilidade, né? Tema tão importante e especial para mim, quanto nutricionista. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Samela, como a professora me apresentou. Sou filha caçula, tia de 3 e esposa do João. Sou nutricionista pelo Instituto de Alimentação e Nutrição aqui da UFRJ Macaé e pós-graduanda também em terapia nutricional, né, em pediatria pelo Instituto de Nutrição José de Castro, que é lá no Rio de Janeiro, né, na UFRJ. Atualmente eu atuo aqui em Macaé, em Rio das Ostras, e também tenho alguns pacientes de Campos, do Espírito Santo, que eu atendo online. Mas eu atuo, né, enquanto nutricionista clínica, nutricionista materno-infantil e também terapeuta alimentar, né? Então, é basicamente isso. Um resuminho do que eu vou trazer aqui hoje para a gente debater, e eu vou combinar com vocês o seguinte: podem levantar a mão se for uma coisa pontual do que eu for falando, ou escrever no chat também para a gente ir lendo lá quando a gente for debater. Espero que dê tempo da gente trabalhar tudo isso. Tem momentos que eu vou perguntar alguma coisa, então quem quiser falar, se conhece, se não conhece, se já testou, fique à vontade também, tá? Só peço que a gente tente manter, né, um pouco da organização para não ficar embolado. Em resumo, eu vou falar da importância da mudança do padrão alimentar nessa fase. Também quero falar com vocês um pouquinho sobre o estilo de vida e vou abrir para o nosso bate-papo. Então, espero ser bem breve, tá? Então, para começar, né, a falar da importância das mudanças no hábito alimentar, eu vou trazer para vocês sobre os 1.100 dias. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas a importância da gente cuidar, né, dos primeiros 1.100 dias de uma criança, né? Quanto isso é importante, a gente tem termos aí na literatura como programação metabólica. Então, se alguém é da área da saúde ou, enfim, estuda um pouquinho mais, já deve ter ouvido esse termo. E também quero trabalhar aqui os nutrientes e os alimentos que são importantes nessa fase, né? E também falar para vocês o que a gente pode começar a fazer nesse processo. E eu costumo falar, né, que uma criança, antes mesmo, né, dela ser gerada, quando ela é sonhada pelo Senhor e pela gente também, ela já vem trazendo uma mudança na família. Então, ela já traz uma oportunidade da gente trazer essas mudanças no padrão alimentar que são tão importantes, né? Se a gente quer gerar uma criança saudável, se a gente quer que ela cresça saudável, isso também precisa começar em nós. Então, por isso eu amo tanto a nutrição materno-infantil. Então, já dando um spoiler também sobre mim para vocês, né? Então, aqui, os 1.100 dias, eles são os 100 dias ali da pré-concepção. É claro que pode ser que tem gente aqui, né, que esteja há mais tempo do que isso, mas a gente trabalha isso como um tempo ali mínimo para a mulher, né, para o casal se preparar para engravidar. A gestação também conta nessa parte e os 2 primeiros anos de vida da criança. Então, isso é a tal programação metabólica que a gente fala, que trata muito, né, da epigenética. Vocês também podem ter ouvido falar esse termo, que é tudo que está no ambiente que pode influenciar, né,
esses espermatozoides, enfim, óvulos que vão gerar aí esse bebê. Então, para começar, os nutrientes importantes ali na pré-concepção, né? São esses, assim, os mais importantes que a literatura vem trazendo estudos de como a gente pode trabalhar esses alimentos, priorizar as fontes, né, alimentares que contêm esses nutrientes, mas eu quero trabalhar desde já a importância da avaliação bioquímica e da suplementação individualizada. Então, não é porque alguém está fazendo que você também vai precisar fazer. Você está sendo acompanhado, provavelmente, né, por alguns especialistas que vão te orientar em relação a isso. Mas, em geral, esses aqui são os suplementos que são mais usados nessa fase. Então, a gente tem aí o ácido fólico, que é a vitamina B9, né, que é essencial ali nos primeiros 28 dias de gestação. Então, normalmente a mulher nem sabe que está grávida e esse nutriente é muito necessário. Então, por isso a gente começa, quando um casal pretende, né, começar, por exemplo, a tentar engravidar, já suplementar o ácido fólico. A gente também tem a vitamina B12, que atualmente, assim, pelo menos no meu consultório, eu vejo uma deficiência muito comum, né? Então, é importante a gente perceber, isso pode ter relação ali com a absorção dessa vitamina. Então, se tem algum outro medicamento que está sendo tomado, essa vitamina pode ser atrapalhar ali na absorção dessa vitamina, então ela precisa ser avaliada, porque ela é importante também nessa fase de pré-concepção. Outras vitaminas, né, do complexo B, tem a B6, tem a colina, que é a B8, né? Que podem estar relacionados a diversos sintomas ali do início da gestação. Então, é importante também avaliar. O inositol, que é muito encontrado e muito utilizado para mulheres, né, que sofrem da síndrome do ovário policístico. Então, a gente também percebe alguns estudos falando sobre a importância dessa suplementação. Ele é encontrado no milho, na farinha de arroz, no germinho de trigo. Então, a gente, às vezes, precisa suplementar, mas também, se a gente tiver uma dieta rica ali e diversificada, a gente consegue ter esses nutrientes. Dando continuidade aí, tem o iodo, que é muito importante para a cognição e memória do bebê. E a gente precisa, né, se atentar a esse medo do consumo do sal e maneirar bem isso, né? Porque realmente o consumo exagerado do sal não é legal, mas também tem gente que exagera com esse medo. Então, hoje no Brasil a gente tem o sal iodado, então por isso que a gente não vê, né, tanto mais deficiência, mas atualmente com esses sais rosa, né, esses sais aí que às vezes não são iodados, a gente precisa sim prestar atenção nesse exame. Então, um suplemento que é muito comum, né, também nessa fase é o iodo, e ele é muito encontrado em algas. Então, se tem alguma mulher que não quer suplementar, a gente tenta utilizar dessa forma. A vitamina D também é muito importante, mas não só nessa fase de pré-concepção, como em toda a fase, né, da vida. Então, assim como a suplementação, quando necessário, o banho de sol também, né, é indicado. Para chegar ali no finalzinho, tem o probiótico, que é muito importante para a modulação intestinal. E eu costumo até falar, assim, brincar com os pacientes, que quando o nosso intestino não está legal, a gente fica até de mau humor. Isso tem muita relação, né, cérebro e intestino. Então, em muitos casos também tem necessidade de ser suplementado. O ferro, que a gente precisa tomar bastante cuidado, né, para preparar essa mulher ali para a gestação. Então, a gente avalia o ferro, a gente avalia a ferritina. Provavelmente vocês já têm esses exames, os médicos, enfim, já conversaram também com vocês sobre isso. E eu gosto de falar do ferro para falar em relação às pessoas que não consomem carne, né? Para tomarem esse cuidado, principalmente associando o consumo, né, das fontes de ferro vegetal, como feijão, enfim, entre outros, que podem ser associadas à vitamina C para melhorar, né, essa absorção ali do ferro. O magnésio, que está muito presente, por exemplo, em sucos verdes, castanhas, folhas verdes escuras e também em cereais integrais. É essencial ali para os sintomas de cãibra, então a gente também avalia isso nessa fase de pré-concepção. E, por fim, o ômega 3, que é muito presente em peixes, né? Então, quando a mulher, enfim, o casal não tem um bom consumo ali
de frutos do mar, peixes em si, a gente precisa suplementar esse ômega 3. E em relação ao consumo, a gente precisa preferir os peixes pequenos, como, por exemplo, a sardinha. Eu vou trazer isso lá na frente também para vocês, mas é por conta da contaminação. Eu creio que vocês estejam ligados. Eu entrei no grupo um pouquinho depois e já vi alguém comentando isso. Então, eu fiquei bem feliz que a informação está chegando, né? Para vocês também. E mudou o slide, foi, né? Falando agora sobre o padrão alimentar, a gente tem na literatura dietas, né, importantes ali para a fertilidade, mas o que elas trazem são dietas ricas em verduras, legumes e frutas, cereais integrais e carnes brancas, né? Com cuidado ali para o excesso do consumo de carne vermelha. Essa dieta é conhecida como dieta do Mediterrâneo, então vocês já podem ter ouvido falar sobre isso, mas ela nada mais é do que isso. Trazendo um pouquinho, né, para a gente aqui no Brasil, eu não sei quem conhece, e aqui eu quero a participação de vocês, porque é uma curiosidade minha. Para saber quem conhece o Guia Alimentar, pode levantar a mão, pode escrever no chat também. O Guia Alimentar para a População Brasileira é esse azulzinho aqui, e eu também convido vocês a escanearem esse QR Code. Se vocês jogarem também no Google, vocês vão achar ele. E esse guia, ele é de 2014, né? Parece um pouco antigo, mas talvez tenha alguém aqui que não conheça ou não saiba, né, o que ele traz ali de mais inovador, que é o grau de processamento dos alimentos. Os alimentos, eles são classificados, né, de acordo com o seu grau de processamento, que é in natura ou minimamente processados. Então, os alimentos que a gente consegue achar na natureza, né, e consumir de forma natural, então, por exemplo, o milho, o abacaxi, o peixe ali, as carnes em geral, são alimentos in natura ou minimamente processados. Como processados, a gente tem, por exemplo, o milho enlatado, o abacaxi em calda, o peixe também enlatado ali, né? E eu vi até alguém trabalhando também sobre isso lá no grupo, falando a importância, né, de consumir em água, não óleo, vocês estão bem ligadinhas nisso. E por fim, os alimentos, né, que eu gosto de chamar de produtos alimentícios ultraprocessados, porque na verdade eles têm nenhum ou muito pouco alimento, né, em si. Então, os sucos de pozinho, os snacks e por aí vai, né? Por exemplo, aqueles encanadinhos de peixe, que quando a gente vai ler o rótulo do alimento, ele tem quase nenhum, o peixe está lá no finalzinho, né? E a gente também vai trabalhar sobre isso. E o Guia Alimentar, ele traz, então, para a gente preferir, né, os alimentos in natura ou minimamente processados, sempre que possível, e as preparações culinárias aos alimentos ultraprocessados. Então, por isso que eu trouxe, né, que é bem parecido com essa tal dieta do Mediterrâneo ali, onde a gente tem as verduras, os legumes e as frutas como principal orientação desse consumo. E aqui, né, trabalhando a leitura dos rótulos, eu trago para vocês o que são os rótulos e também, se vocês quiserem compartilhar comigo, se alguém aqui tem esse costume de ler rótulo, vocês sabem, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. E a leitura de rótulos, né, ela é muito importante porque ela informa para a gente o que tem ali naquele alimento que foi embalado fora da nossa presença, né? Então, a gente pode ter consciência e também consumir de forma consciente. Então, tudo bem você consumir um alimento que talvez não seja tão saudável, mas que você saiba o que tem ali dentro, né? E que não faça parte da sua alimentação diária também, isso é importante. E como fazer a leitura, então, né, desses rótulos? O rótulo, ele tem diversas informações ali, tem a lista de ingredientes, o prazo de validade, que é muito importante, né, para a gente não consumir nada estragado, a informação nutricional, que diz ali quantas calorias, quanto de proteína, tem a rotulagem frontal também, que é uma atualização, né, dos rótulos, que é aquela lupinha que vem alto em, rico em, e tem a descrição do produto. E o que eu considero mais importante, né, e que eu queria deixar aqui de mensagem para vocês também, é a gente trabalhar
a leitura dessa lista de ingredientes e também da descrição do produto. Porque a lista de ingredientes, ela diz do que vem em maior quantidade para o que vem em menor quantidade. Então, é aquilo que eu falei, né, dos produtos alimentícios. Às vezes a gente acha que a gente está consumindo ali uma coisa que é legal, que é rico, né, em um peixe, por exemplo, e na verdade o peixe está lá no final dessa lista de ingredientes. E a descrição do produto ela é importante porque atualmente a gente tem a indústria botando a mesma coisa dentro de embalagem, coisas diferentes, né, dentro de embalagens muito parecidas. Então a gente precisa estar ligado. Um exemplo muito comum é o leite em pó e o composto lácteo. Então a gente precisa estar ligado que às vezes até o supermercado vende como leite em pó e na verdade é composto lácteo. Isso acontece muito, por exemplo, com iogurte, bebida láctea também. A gente pode estar sendo enganado ali, né, comprando gato por lebre, como muitos dizem por aí. E agora, né, eu já falei um pouquinho dos nutrientes que são importantes. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o que evitar nessa fase, né, de fertilidade ali, de tentativas, enfim, que é muito importante. Então, o café é uma dosagem indicada, né, uma dosagem mínima permitida, e isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. É até engraçado, né, porque às vezes os homens não se preocupam tanto assim, mas o café pode sim influenciar a fertilidade masculina, tá ligado ali com a inibição da mutilação, da mobilidade ali do espermatozoide. Então a gente precisa sim tomar esse cuidado quando a gente está nesse momento de investigação. O álcool também, é importante a gente falar que qualquer quantidade é tóxica para o bebê e também pode influenciar a fertilidade masculina. Então, assim, não é indicado. E os chás também não são indicados, né? O chá de hibisco também para os homens é contraindicado. Não sei se vocês sabiam disso, eu vi vocês falando lá no grupo sobre o chá de hibisco para mulher, que não pode mesmo, mas para o homem também isso não é permitido, tá? Tem uma relação. E eu queria falar com vocês em relação a riscos e não segurança, né? Quando a gente sabe que uma coisa não é legal, que tem algum risco ali envolvido, a gente não pode tomar de jeito nenhum. Mas tem alguns chás que são permitidos, assim, né? Que caso a mulher goste muito e prefira, a gente orienta que ela tome ali nas 2 primeiras semanas, né? Na primeira fase do ciclo. Então, chá de camomila, por exemplo, erva doce, alguns chás de frutas. Também que não tem uma associação de risco, mas também não tem uma associação de segurança. Então, a gente precisa tomar esse cuidado quando é uma coisa, assim, indispensável para aquela família, tá? Para gestantes, o chá não é permitido, nenhum chá é permitido para gestante. Quando a gestante tem muito enjoo, a gente pode liberar ali o chá de gengibre e óleo lá. E outros alimentos que eu não coloquei aqui, né, no slide, mas que eu me lembro agora, é a semente do mamão, que está também ligada à inibição da produção do espermatozoide, né? Não é legal a gente consumir. O mamão não tem problema, mas a semente do mamão não pode ser consumida quando o casal está ali em investigação. E, em geral, também, né, não é comum as pessoas consumirem, mas é bom lembrar isso aí. E a curcumina também, tem alguns estudos que mostram a inibição da motilidade desse espermatozoide também. Não necessariamente ali a cúrcuma, né, para o tempero, para um uso assim, mais moderado, mas tem muitas famílias que estão acostumadas a tomar shot, e dependendo dessa quantidade, né, não é legal. E aqui, já trabalhando no nosso segundo ponto, eu quero falar com vocês sobre o estilo de vida. Então, como a gente tem cuidado, né, mesmo da nossa saúde, e aqui fugindo um pouquinho da minha área, né, que é a nutrição, mas tem relação à atividade física e o sono. A gente, enquanto nutricionista, pode avaliar um pouco isso, né, não pode tanto indicar, mas a gente pode falar sobre a importância. Então, a atividade física ela é muito importante e... Desculpa, gente, eu moro aqui perto da Amaral Peixoto, em Macaé, então vocês imaginam o barulho.
Mas, em geral, a atividade física ela é muito importante, né, em todas as fases da vida, mas nessa fase também, principalmente quando a gente está trabalhando na questão da obesidade. Enfim, para esse casal é importante. Mas eu quero falar com vocês um ponto assim específico que eu vejo também que pode ser algo a acrescentar, caso vocês não tenham pensado nisso. O ciclismo para o homem, dependendo, né, se ficar muito tempo no sol, tudo isso pode ter aquela influência, né, da temperatura dos testículos. Então, se é seu caso ou é o caso de alguém que você conheça, lembre sobre isso, converse com o médico também sobre essa temperatura ali que pode estar influenciando. Às vezes a gente nunca tinha parado para pensar e eu acho que é um ponto também que eu posso agregar aqui. E em relação ao sono, enquanto nutricionista, a gente pode trabalhar a melatonina, porque a melatonina ela ajuda muito, né, na recuperação. Então, quando a gente percebe que essa família, né, ou esse homem precisa, a gente pode sim trabalhar isso. E eu abri meus olhos para isso, né, porque a minha irmã e o meu cunhado tiveram uma investigação também, né, e ele fez esse uso e foi logo na época que isso foi permitido, né, para o nutricionista prescrever. Então, eu estudei um pouco, ainda estava na faculdade, mas é mais ou menos também para indicar vocês, assim, né, para conversarem com o médico, enfim, os profissionais que acompanham vocês. E para falar dos disruptores endócrinos, que é mesmo que eu me propus a falar quando eu falo de estilo de vida, eu quero trabalhar com vocês o que são, né, os disruptores endócrinos. Então, elas são, né, substâncias não naturais que interferem nos hormônios responsáveis pelo equilíbrio, crescimento e desenvolvimento humano. Então, eles podem influenciar a produção, liberação, transporte, metabolismo, a ligação, né, dos receptores, tudo isso ali, trazendo mesmo uma contaminação e uma disrupção, né, como o próprio nome diz, nos nossos hormônios ali. E eles são facilmente estocados no tecido adiposo. Então, por isso também que a obesidade tem essa influência, né? E eles atravessam a barreira placentária, eles permitem também o seu acúmulo nos tecidos fecais, no sangue do cordão umbilical. Enfim, não é legal e a gente pode sim fugir um pouco disso, né? A gente não vai estar totalmente livre, mas a gente pode fugir. E onde estão presentes, né, esses disruptores endócrinos? Eles estão presentes nos agrotóxicos, no plástico, nos produtos de novo, mas vamos lá. Nos produtos de higiene, de beleza também, né? Nos hormônios sintéticos também. Então, dependendo do uso de alguns medicamentos, a gente precisa estar ligado nisso. E também, como vocês bem já sabem, eu já comentei também, a questão da contaminação dos peixes. Então, por isso que a gente prefere os peixes pequenos, né? Os peixes grandes, eles acabam na cadeia alimentar sendo mais propícios a esse risco de contaminação ali por mercúrio, enfim. Em geral, a gente pode ser exposto a isso de diversas formas, como, por exemplo, pela água, pelos alimentos, pela pele, pela inalação, e por aí vai, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de falar nada sobre essa parte. Ah, tá. O BPA, né? Que vocês também já devem ter ouvido falar. Ele é o disruptor endócrino ali do plástico mais estudado e gera alterações nos hormônios, né? Principalmente no estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Então, ele realmente vai atuar ali nas questões de desenvolvimento dos tecidos, nas questões neuronais, nas glândulas mamárias e também há estudos que relacionam ele com o testículo. Não sei se alguém aqui conhece, né, Andréa Fricks, mas ela é uma nutricionista materno-infantil de referência também e ela tem um livro sobre isso, sobre a epidemia do plástico. Então, é um tema assim, que tem muito no meu coração, porque foi tema do meu TCC, e por isso eu gosto tanto de falar disso, da importância dessa contaminação. E aí a gente pode pensar, né, Samela, tá, mas como eu faço para evitar esses disruptores endócrinos? Então a gente tem aí, em relação a plásticos, agrotóxicos, produtos cosméticos, né, e de higiene.
Então, nos plásticos, a gente pode preferir os recipientes de vidro ou de inox, principalmente se a gente for aquecer ou congelar. O mesmo também serve para as bebidas quentes, então, por exemplo, beber um café, né? Ou, enfim, qualquer outra bebida quente que a gente prefira não consumir em recipientes plásticos. E também, caso a gente esqueça aquela garrafa lá no carro, que a gente despreze essa água e não tome. Então, são, assim, orientações básicas, né, para a gente lembrar, para fugir desses disruptores endócrinos. Em relação aos agrotóxicos, a orientação é de consumir os alimentos que estão na safra e, de preferência, os orgânicos, né, porque eles podem realmente ser mais livres desses agrotóxicos. E, por fim, né, os produtos cosméticos e de higiene. Então, a gente pode aí evitar o uso de maquiagem, esmaltes diariamente, sempre que possível, porque eles podem, sim, conter uma quantidade alta, né, de metais. E também tem opções aí, atualmente, sem esses metais pesados. Tem alguns produtores artesanais aí, tem até receitas também, né, de desodorante vegano, por aí vai. Então, é algo também a se pensar, a pesquisar sobre. E agora, para dar início ao nosso bate-papo, eu peguei um dos temas que a pastora me passou, assim, que era de dúvida, assim, mais, que vocês tinham, e um assunto que eu vi que talvez pudesse render um pouco de discussão era sobre a geleia real. Então, eu vou falar aqui o que a gente tem de evidência científica em homens e mulheres. Mas antes de falar sobre isso, eu já quero concluir com vocês sobre a importância, né, de que esses suplementos, essas questões são complementares, né? Então, assim, tudo que eu vim falando até aqui já vem falando disso, né? A base mesmo tem que ser um estilo de vida, uma mudança mesmo desses hábitos. Então, não adianta a gente colocar todas as nossas esperanças e, às vezes, pagar caro em algo se a gente não está fazendo todo o resto. Pode ser que isso não vá fazer milagre. Então, a gente parece, né, ter essa impressão de que é um suplemento, que vai ter efeito positivo, que ele vai fazer milagre, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? E aqui eu trouxe de onde vem a geleia real, porque eu não sei se vocês sabem, o que tem, né, de tão importante nela e quais são os efeitos nessa fertilidade. A geleia real nada mais é do que o alimento da abelha rainha. Então, a abelha rainha ela dura de 5 a 6 anos de vida, enquanto uma abelha comum, né, operária, enfermeira, ela dura 35 a 40 dias. Então, assim, a gente vê aí uma diferença na longevidade, que uma dura anos e a outra dura dias, né? E, além disso, elas também têm uma diferença no seu tamanho. Então, por isso, o alimento dessa abelha rainha é tão diferente, tão rico, né? Para que ela consiga durar aí o que ela precisa durar. Então, essa geleia real, ela tem proteínas, tem açúcares, tem lipídios, vitaminas e também minerais. Ela é riquíssima, então, em compostos bioativos. Mas, assim, pensando na fertilidade, o que os estudos trazem, né, de que ela é tão importante assim, é a proteína mesmo. Então, mais importante é a proteína, e o segundo mais importante seria ali as gorduras, né, que são os ácidos graxos, que têm um efeito no estrogênio. Então, é isso aí que talvez vocês já conheçam, né, da geleia real. E falando agora sobre os estudos em si, né, e lembra que eu acabei de falar dos metais pesados? A geleia real também tem alguns estudos que mostram que tem um efeito antioxidante ali nessa relação dos metais pesados. Então, pode ser também um dos motivos do seu uso. E eu vou começar a falar sobre os efeitos na fertilidade masculina, porque os estudos, né, o que a gente mais tem de estudo é, sim, fertilidade masculina, para a curiosidade aí de vocês. Então, a grande maioria dos estudos, né, ela é feita em búfalos, de ovelhas, ratos, normalmente em animais. E esses estudos mostram que o consumo de geleia real melhora, tem o perfil do esperma, né, desse homem,
pode amenizar os danos causados pelo diabetes. Então, normalmente, quando o homem já vem com essa relação, isso sim é indicado para aumentar essa contagem aí do espermatozoide, alteração da motilidade e da própria integridade, né, do DNA desse espermatozoide. Também tem estudos que mostram melhora na produção e maturação. Isso porque estimula a produção de testosterona, progesterona e LH. Eu vou tentar assim, ser o mais breve possível, mas só para pincelar mesmo o que esses estudos trazem, para não ficar pesado para vocês. Pode aumentar também o volume, né, da frutose ali, seminal, né, que é esse alimento do espermatozoide, a motilidade e contagem também desse espermatozoide. Pode diminuir o estresse causado pelo efeito térmico. Então, aquilo que eu falei, né, desses homens que pedalam, dessas questões de obesidade, até do celular ali na frente do bolso. Acho que vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, a geleia real pode ajudar aí nesses casos, né, específicos. Melhora a motilidade progressiva dos espermatozoides, os níveis de LH, FSH e testosterona e também a reação acrossômica. Então, o que seria isso, né? A penetração do espermatozoide no ovócito secundário. Então, ele ajuda ali na fertilização, né? Nas mulheres, existe a associação da melhora com seu efeito estrogênico. Então, para quem é da área da saúde vai entender mais o que eu estou falando, mas isso também é importante para a síndrome do ovário policístico também, e também pelos fogachos, né, da mulher na menopausa. Pode aumentar a progesterona na fase lútea, então, por isso, né, tão associado assim com o aumento das taxas de ovulação e de fertilização, e também pode aumentar o número dos folículos. Então, esses são os resultados, né, dos estudos que eu achei para trazer um pouquinho para vocês. E sempre lembrando, né, do que eu já falei anteriormente. São bons resultados em homens, são bons resultados em mulheres, mas é um coadjuvante de tudo aquilo que a gente faz de mais importante ali, né, do que é primordial. Então, não adianta a gente colocar todas as esperanças nisso, sem pensar no resto, né, sem fazer toda a nossa parte. E é isso, eu vou abrir para vocês, mas já deixo aqui minhas redes sociais, meus contatos, para que vocês possam falar comigo caso tenha ficado mais alguma dúvida. Vou abrir para pergunta para vocês, né, nesse tempinho que a gente tem. Mas também já adianto que se eu não souber responder ou se não der tempo, eu vou pesquisar, vou trazer isso de outra forma para vocês, tá bom? E é isso. Gente, eu tô com a minha ajudante aqui, assistente de palco. Quero agradecer por todo esse conhecimento que você partilhou com a gente, Samela, de verdade. Muita coisa interessante que a gente nunca imagina, né? Mas eu quero estimular para a gente ter esse momento de troca, porque realmente é uma oportunidade que você está tendo de conversar, de tirar dúvidas, de receber instruções de uma pessoa que tem conhecimento na área. Na verdade, a gente tem duas pessoas com conhecimento na área, a Sinara também está aqui. Então, se você desejar, né, Sinara, também partilhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aqui, ou alguma das mulheres que tiverem algo para perguntar, esse é o momento da gente ter essa troca, tá bom? Quem vai ser a primeira corajosa aí? Ou corajoso, que nós temos também homens participando do nosso encontro. Só abrir o seu microfone. Patrícia. Oi, Patrícia. Você quer abrir seu microfone para falar ou você prefere só digitar mesmo? Acho que ela foi a pessoa que falou que não conseguiria abrir, né? Você quer ler, Samela, então? Posso ler, deixa eu ver se eu acho aqui. Você poderia falar sobre o ciclo das sensações na questão da fertilidade? Eu não conheço o ciclo das sensações. Seria isso mesmo? Acho que é das sementes. Das sementes? Eu vi vocês falando sobre isso lá, né? Então, assim, as sementes, elas são ricas em nutrientes, né, em geral. Até proteína mesmo, existe semente de girassol, semente de
enfim, abóbora também, que eu conheço. Eu não conheço a fundo, né, esses estudos sobre esse ciclo, né, das sementes, se foi isso mesmo que você está falando. Mas, em geral, pode ser sim que tenha um resultado, né? Porque são ricos em nutrientes, como eu acabei de falar. Então, quando eu falei lá do magnésio, eu acho que da semente de girassol ou de abóbora. Posso voltar aqui para ver. Mas a gente pode ter sim um efeito positivo. Mas o que eu oriento, assim, né, a vocês é sempre procurar e conversar com os profissionais de saúde que acompanham vocês. Porque às vezes a gente vê, né, na internet, ou alguém contou, e na verdade talvez não tenha um estudo por trás daquilo. Mas eu posso também pesquisar e trazer lá no grupo, mandar para a Milena, para a pastora, para elas compartilharem com vocês também alguma coisa sobre isso. Alguém aqui quer fazer mais uma pergunta? Vamos aproveitar, gente, não fiquem inibidos. Sim, eu vi que ninguém respondeu as minhas perguntas sobre o guia alimentar. Aproveita aí, Samia, ela vai puxando. Sabe o que eu faço? Eu falo assim, fulana, você quer falar? Mas conta aí, pastora, você conhecia o guia alimentar? Não, aquele guia alimentar não. Eu conheço, você pode voltar lá, aquele slide? Minha filha não pode mexer agora. Não, calma aí. Eu conheço os alimentos, né? Acho que a Liz fechou seu microfone. Com certeza foi ela. Eu conheço a classificação, né, dos alimentos in natura ou minimamente processados, dos processados e dos que são ultraprocessados. Mas esse guia eu nunca tinha aberto ele. Aí eu achei legal que você colocou o QR Code. Na hora eu estava postando aqui no Instagram o nosso encontro e tinha esquecido até te pedir para poder você abrir de novo para a gente poder conseguir abrir pelo nosso celular esse guia, né? Sim, eu costumo falar assim que a gente precisa fazer um básico, né? Então, tem mulheres, né, tem pessoas que chegam para mim no consultório com uma alimentação muito desregrada, então a gente precisa começar mesmo pelo básico, depois a gente começar a passar um pouquinho além disso, né? Então, é basicamente isso. Mas para a gente iniciar, né, o básico ali seria conhecer isso e também fazer essa leitura dos rótulos, saber, ter uma alimentação mais consciente. E eu fico muito feliz, assim, quando vocês vêm com uma dúvida que nem eu sei responder, assim, logo de cara, né, como essa da semente, porque realmente a gente vê a importância, né, e o interesse sobre esse cuidado com a alimentação. Mais alguma dúvida, gente? Vamos? Uma de cada vez, por favor. Vai, minha querida, a oportunidade é sua. Então, boa noite a todas. Foi excelente, Samila. Parabéns, como é bom te ouvir. Sim, a Samila é uma nutricionista, né? E foi uma aluna maravilhosa aqui na FRJ. Eu vou auxiliar quanto ao ciclo de sementes. Também tem uma colega, a Anne, que também trabalha, então, assim, relacionada à ginecologia natural. Algumas colegas têm utilizado esse protocolo. E aí, o que acontece, né? A Samila, junto com uma outra colega, que é a Fernanda Morim, sempre vai ter esse zelo, né, durante a faculdade, a graduação, relacionado ao embasamento científico. E aí é um desafio, né? Porque assim, vou dar um exemplo, assim, eu lembro uma vez que eu fiz uma visita com alguns alunos no Hortifruti, e aí se sai no Globo Repórter sobre rúcula, no sábado acaba a rúcula nos sacolões, nos hortifruti, no mercado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou colocar um link aqui, porque eu acho interessante, todas podem ler, a Samila também, e até dessa colega, da Anne, que comenta. Então, assim, você pode utilizar, e é lícito você realizar o ciclo de sementes de uma forma de cooperar a regulação de progesterona e de estrogênio, que são dois hormônios que tem que ter, assim, esse zelo durante mesmo esse momento onde o casal, né, ali, a mulher, né, está buscando
estar com os hormônios regularizados para poder auxiliar na fertilidade? Sim. Então, assim, foi até como a Sâmia comentou. Então, os grãos integrais, como o girassol e outras sementes, auxiliam como toda a saúde, o bom funcionamento intestinal, também a nível hormonal. Mas a Sâmia até colocou isso em algum local também, assim, a gente não pode achar que é algo milagroso. Então, assim, nesse texto, ele é bem esclarecedor. Então, assim, você pode utilizar, sim, o ciclo de semente? Claro, vai ser uma forma de melhorar o seu padrão alimentar, né? Que tem até uma outra dieta, né? Considerando a palavra dieta como estilo de vida, né? Assim, né? Estilo de alimentação, né? Assim, não a palavra dieta, como muitas vezes as pessoas pensam somente a nível de emagrecimento, mas, então, assim, é pensar que também tem uma outra dieta, que é chamada dieta DASH, e que a nível, quando a gente vai colocar aqui mais a nível brasileiro, de aumentar esse consumo desses grãos, dessas sementes, que tem até um custo menor, que a gente encontra em vários locais, como ter semente de girassol, semente de abóbora. É claro que sempre mantém um pote escuro, triturar, né, se for possível, né, então anteriormente. Então, nesse texto, de repente, quem tem um zelo e quer, de repente, se aprofundar nesse assunto, ok. Se alguma colega nutricionista também utilizou, como eu falei, tem várias linhas. Então, essa é uma linha mais voltada para a ginecologia natural. Sinara, tem muitos estudos sobre isso? Infelizmente, tenho que dizer que não. E aí, também, no estudo fala sobre isso. Então, eu achei que, assim, realmente, tudo que a Samela falou foi muito, muito importante. E aí, só relembrando algo que eu até comentei no início, muitas vezes as pessoas acham que na alimentação, né, tem até também uma professora Sofideran da USP, que ela até fala sobre isso, não existe alimento milagroso ou alimento terrorista. Né? É claro que a gente vai buscar consumir os melhores alimentos com a melhor qualidade e não só, por exemplo, quem também aqui de Macaé, alguns outros locais, é importante verificar o que eu consigo de repente consumir, como a Samela comentou, relacionado a alimentos orgânicos. Então, por exemplo, aqui em Macaé, a única feira orgânica que tem é no estacionamento da Feira do Pecado às sextas-feiras, que é até o projeto de doutorado que eu estou realizando agora sobre sistemas alimentares saudáveis. Então, nem todas as barracas que estão ali no Beco das Artes são de orgânicos. Tem alguns produtores, sim, só que quem fica ali no estacionamento, que são os produtores da região do Serra Mar, às sextas-feiras, ali são orgânicos, tem um bom preço, né? Melhor do que, de repente, em redes, enfim. Então, assim, na sua cidade, se for possível, procure saber quem, de repente, como é que tá os valores de orgânicos, tem alguns que fazem cestas, porque, como a Samela comentou, os agrotóxicos são disruptores endócrinos que vão alterar como os seus hormônios realmente agem no seu organismo. E aí, até falando numa linguagem mais simples, é necessário, muitas vezes, você cooperar para que o seu organismo esteja mais limpo nesse momento. Então, falando de uma forma bem simples, para que todos possam entender. Então, assim, se você pode retirar ou diminuir o agrotóxico, que tem muitos alimentos, principalmente como pimentão, né, morango, então, assim, tomate. Então, ter esse zelo. Aqui em Macaé, tem vários produtores que também entregam em casa. Então, assim, de repente, você observar, ver 3 fornecedores, qual que tem o melhor preço. Isso é um bom investimento na sua saúde, relacionada a consumir mais alimentos, né, realmente ali com orgânicos. E aí, até o que a Samela também comentou, um outro assunto, né, sobre BPA, então sobre bisfenol. Então, assim, muita gente toma cafezinho naqueles copinhos plásticos, seja no trabalho. Então, relembrar assim, daquele copinho de cafezinho, que é melhor você ter uma xícara no seu trabalho, ou também tem aquelas outras xícaras que você consegue levar na sua bolsa. O que é viável para você, né? O que é viável, mas evitar aqueles copinhos plásticos de café. E eu acho que é isso mesmo, né? Você acha que pensar no padrão da sua alimentação, né? Da sua família, e a importância, como a Samela falou, também da atividade física. E, finalizando,
também tem um pastor muito querido que tem ministrado, publicado livros nesse assunto. Eu tenho buscado ouvir as ministrações dele também como cristã, que é o Luciano Subirá. Ontem eu na academia até ouvi um podcast do Luciano Subirá com o Douglas Gonçalves, que eu acho que ele gravou, não sei se foi umas 3 semanas atrás, e ele falou uma frase que eu até anotei aqui, que é importante para a gente como cristão ou outras pessoas de diferentes religiões, né? Que fala assim, nem toda refeição é festa e banquete. Então, assim, eu sou super adepta de, claro, você vai ter um aniversário, comer um bolinho, como a Samela falou, quem me conhece, sou muito tranquila, né, quanto a isso, enfim. Mas, no entanto, a gente tem que ter esse zelo nas confraternizações, nas comunhões. O que eu tenho buscado fazer? Fiz isso no sábado passado. Teve um café da manhã, enfim, do ministério que a gente participa, meu esposo, levei mamão, levei uva, comi pão, comi tranquilamente, mas também auxiliar as pessoas ao redor, seja nas células, nos PGs, nos encontros. A gente ama estar junto, comer junto, mas introduzir opções saudáveis. Então, por quê? Porque tem um conceito diante disso que é muito importante, um ambiente alimentar. Então, seja uma pessoa que é cristã, ou caso também tem outras pessoas de outras religiões, quando se encontram, geralmente tem alguma refeição, né? Então, buscar melhorar o ambiente alimentar, levando em consideração a igreja ou outros locais como instituição também. Então, assim, como a gente pode melhorar cada uma de nós nos nossos encontros? Claro, vai comer um pão de queijo, enfim, outras opções também, mas também pensar em opções de frutas, enfim, de bolos integrais, é uma sugestão que eu dou para poder inserir isso na nossa rotina semanal, muitas vezes, de encontros. Então, acho que era uma sugestão, porque isso auxilia no estilo de vida das pessoas, quando a gente fala também da comunidade local. Então, acho que era esse acréscimo, mas parabéns, Samela, foi excelente, maravilhoso te ouvir, e que a gente sempre está aprendendo, porque a nutrição é uma ciência, né? Então, meu carinho muito especial pela pastora Brenda e pelo pastor Leozinho, mas também por você, Samela, parabéns. Obrigada, Sinara, por toda a contribuição aí. Agregar mesmo também respondendo essa pergunta. Realmente eu tive dificuldade de achar na literatura ali, rápido, então por isso que eu peguei o da Gila Real, que era uma dúvida, mas espero que tenha esclarecido aí. E vou ler, sim, com certeza, a sua questão. Também quero agradecer aí, teve um comentário aí muito bonito, especial, e alguém... Oi, pode falar. Sou a Daisy. Sobre a geleia real, você já tinha falado, né, sobre as pessoas que têm a SOP, mas por ser algo, não sei se é doce, eu não conheço realmente, não influenciaria por causa do índice glicêmico? Então, aí nesse caso, a gente precisaria avaliar o seu caso específico, né? Mas assim, já posso te adiantar que isso a gente pode modular de outras formas, né? E também precisa ter uma avaliação do seu caso. Será mesmo que é necessário você consumir a geleia real? Eu também não conheço, não sei se é doce. Mas enfim, é um alimento mais natural e a forma como você vai consumir também, a gente não precisa consumir ele ali, o índice glicêmico a gente fala, por exemplo, você vai consumir em jejum sem ter comido nenhum alimento? Não necessariamente, se você consumir um alimento antes, ele vai ter um índice glicêmico menor, entendeu? Assim como, por exemplo, a banana, eu já vi algumas pessoas falando, eu não posso comer banana, isso aí, né? Vem direto. Não posso comer banana porque banana tem alto índice glicêmico. Não, se você adicionar uma aveia nessa banana, tá tudo bem você consumir ela. É mais a forma como a gente consome. Tá bom, obrigada. Nada. Teve uma pergunta também sobre marcas, né, de geleia real. Eu não conheço, mas até por procurar aqui, né, por vir falar sobre isso, eu tinha pesquisado algumas marcas, então eu posso falar aqui do Apis Flora, que eu vi que é uma marca que é legal, né? Tem uma marca também de Curitiba, eu tenho uma amiga nutricionista que é de lá e ela tinha me falado que tem uma marca produtora lá. Eu vou deixar aqui o nome no chat para vocês e tem o Forever Living também, que é uma marca que vende aqui no Brasil. Se vocês quiserem conhecer. Vou deixar aqui no chat, que eu acho que é mais fácil de vocês copiarem depois para pesquisar. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria contribuir com uma coisa que eu achei bem interessante quando a Sinara abordou
essa mudança de hábito, né, a gente ter uma alimentação saudável e se tornar um hábito da nossa vida, é uma construção, né, porque nós estamos cercados por pessoas que geralmente se alimentam com coisas práticas, e aí isso se torna um hábito para a gente também. Você se alimentar saudável dá trabalho, né? Você manter o foco dá trabalho, porque geralmente você vai para um ambiente, né, de uma comunhão, um ambiente da igreja, e ontem mesmo na célula, nós retornamos na célula, né, nossa programação da nossa igreja, e a gente na nossa célula estava discutindo sobre isso no final, que uma nutricionista, no caso, estava lá e ela falou assim, eu me assusto, porque toda vez que a gente se reúne, a gente tem que ter algo para comer. E eu falei assim, é verdade. Como se o fato da alimentação fosse uma justificativa ou o propósito final, né, para aquele momento ali. E a gente, infelizmente, ouve muito que, né, o crente não bebe, mas o crente come. E isso se torna até um pecado no nosso meio, né, o pecado da glutonaria. E quantas são as vezes que a gente ri disso, que a gente não trata isso como se fosse algo errado, né? Mas como se fosse algo aceitável. E, na verdade, é tão importante a gente ir mudando os hábitos, né? Então, eu conversei com as duas nutricionistas da nossa célula, que tem duas. Falei assim, ó, nós vamos fazer uma listinha de opções de coisas saudáveis, como a Sinara estava falando, que ela levou a frutinha dela, né? E aos poucos isso vai mudando um pouco até o paladar das pessoas, né? Nossa, tem uma fruta aqui, ninguém traz uma fruta, mas e tornando isso um hábito, né? E tornando isso uma prática. Porque a verdade é que quando nós somos mães, nós somos pais, e eu sei que tem pessoas que participam do projeto e já são mães, e estão passando pelo processo para tentar engravidar novamente e já viveram isso e testificaram de que os filhos comem exatamente aquilo que nós comemos. Então não é só sobre vou comer, vou mudar a minha alimentação para engravidar, mas para isso se tornar, né, uma questão de uma influência, um exemplo para os nossos filhos. Eu estava conversando recentemente com a Samela, que é a minha Nutri, e eu falei, incrivelmente, como a minha filha gosta de carboidratos igual a mãe. Por quê? Porque é o hábito. E a gente ir tirando aos poucos, ir introduzindo e reintroduzindo coisas que, na verdade, antes eram aceitadas e agora passaram a ser recusadas, né? Mas reintroduzir para poder a gente não se tornar viciado em só se alimentar naquelas mesmas coisas, né? E acho que sim, isso é para toda a vida, né? Claro que nosso foco aqui está sendo para uma fase pré-concepcional, para ajudar na fertilidade, para depois na gestação também. E eu achei muito legal, né, as contribuições que você fez, Samela, também focando, né, na questão da gestação, porque esse é o nosso objetivo, né? Que a gente venha ter muitos testemunhos aqui e as dúvidas já venham ser sanadas para quando vocês estiverem gestando, né? Tem algumas perguntas aqui, Samela, ou não sei. A Sinara falou que o pessoal do Bola Running tá de parabéns. O Bola Running, a nossa igreja, funciona aos sábados, então se você é de Macaé e quer mudar de hábitos e quer ser mais ativa, sair do sedentarismo, os encontros são sempre pela manhã, ali na orla da praia, no Cavalheiros, e o pessoal, um incentiva o outro, vai cada um no seu ritmo, vai cada um, né, dentro da sua possibilidade, e uma forma de incentivar, né, a ter uma atividade física. A Tainá falou alguma coisa aqui, essa questão de tudo terminar em comida é muito cultural do Brasil, como se fosse um tipo de recompensa, mas tem como equilibrar os pratos, exatamente. Como se fosse uma recompensa. Eu tive um dia muito cansativo, eu mereço um chocolatinho hoje. A gente trabalha, infelizmente, muito com essa recompensa ou compensação, né? Eu tive um dia muito estressante, eu tô na TPM, então eu vou me afundar no doce. E, infelizmente, é uma cultura, né? E ontem eu estava partilhando na palavra sobre essa mudança de cultura. Então, dá trabalho construir uma cultura, dá trabalho a gente doutrinar a nossa família, né? Doutrinar a nossa casa. Porque às vezes a mulher tá ali super focada e o marido não.
Então, fazer 2 refeições é bem difícil, resistir às tentações, mas é importante para o casal, né? Estar bem focado mesmo nessa alimentação saudável. Antes da gente finalizar, tem mais alguém que gostaria de contribuir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, Deise, pode falar, minha querida. Sobre essa questão mesmo da alimentação saudável, eu vou contar um caso que estava acontecendo comigo. Eu ainda estou muito longe de ter uma alimentação saudável que eu desejo. Mas em novembro, se eu não me engano, eu estava no culto à noite e eu estava passando muito mal. A sopa também me causa outras coisas, né? Que vem junto com a síndrome. E eu estava no culto orando, assim, logo no início. E eu falei com Deus, eu tô passando muito mal, eu tô aqui, mas eu tô passando muito mal. E na hora que eu falei isso, foi muito audível ao meu coração, quando ele falou comigo, você tá passando mal porque você come mal. Assim, na hora eu fiquei em choque. Pra falar a verdade, eu fiquei em choque, só voltei a sentar na cadeira. Porque ele falou assim, você quer ficar bem, mas você tá comendo tudo errado, você tá se alimentando super mal, se entupindo de carboidrato, de doce, porque é uma consequência também da síndrome. Formiga, carboidrato, doce, tudo. E foi muito audível no meu coração quando ele falou isso comigo. E desde janeiro, realmente de novembro, eu comecei a ler sobre a glutonaria, o lugar que ela estava o lugar que ela estava tomando em mim. E realmente essa frase ficou no meu coração, tá ainda, que é: o que crente não bebe, ele come. E eu falei assim, eu sempre falei comigo, isso tá errado. Isso é errado, porque e a gente não vê tantos cristãos saudáveis. Essa é a verdade. Porque também vai de uma recompensa, né? Tudo termina em comida. E foi quando realmente Deus me chamou a atenção. Eu senti como Deus chamasse uma atenção, mas uma atenção com carinho. Porque se eu entendi que se eu quero alcançar o meu milagre, a maior parte estava nas minhas mãos. Não adianta eu só orar e eu não fazer o que eu devo fazer. E foi isso que ele falou. Como eu falei, tô longe. Tô, tipo assim, um passinho de cada vez. Tô aprendendo. Um dia caio, outro dia levanto, mas com a mentalidade agora do que eu estou fazendo, porque antes ia, tipo, por conta da emoção mesmo. Se eu tô triste, eu como, se eu tô feliz, eu como. As emoções não estavam no lugar que deveriam estar e, tipo, compensava naquilo que mais me faz mal, que é a alimentação errada. E realmente, eu tenho sentido isso e visto muitas pessoas falarem no meio evangélico. Assisti esse vídeo do Luciano Subirá, assisti, na verdade, ontem de ontem, essa pregação dele, que é, assim, profunda, te chama muita atenção e tudo com base bíblica. É aquele puxão de orelha mesmo de Deus, entendeu? E que realmente eu tenho visto uma geração se levantando mesmo para poder alertar o povo evangélico sobre isso, sobre o cuidado, né, com a saúde que tanta gente negligencia. E é isso. Muito obrigada por partilhar aqui com a gente. Realmente um alerta, e o nosso querido pastor Luciano Subirá, né? Eu falo querido porque eu sinto como se ele fosse íntimo meu, de tanto que eu ouço. Eu tenho um carinho especial por ele, porque ele tem sido usado como um profeta na nossa vida para nos despertar sobre essa importância de cuidar do nosso templo físico e da nossa alimentação, e despertar a igreja de novo para o jejum, sobre a importância, né, de colocar a nossa carne também subjugada ao espírito para estarmos sensíveis ao Senhor, né? E essas pregações eu acho que têm se tornado assim, alcançando tantas pessoas que estou cercada de pessoas que sempre estão falando das palavras dele. E eu fico muito feliz pela sua contribuição aqui também, Deise. A Adriana disse que prefere partilhar em outro momento. Poxa, Adriana, estava ansiosa para te ouvir. Tem certeza? Não dá para você compartilhar com a gente mesmo? Precisa sair?
eu já ia te dar a oportunidade de falar aqui com a gente, mas se você preferir também em outro momento, fica à vontade, tá bom? Acho que ela nem... Não sei se ela tá aí. Adriana. Eu sei que, assim, a gente tem... Cada encontro a gente tem tido muito testemunho, muito retorno. E para aqueles que precisaram sair, não ficaram até o final, eu já vou colocar em breve no YouTube para que você possa ter acesso novamente, enviar para outras pessoas, né? Essa oportunidade da gente alimentar o canal é para isso, é para que as pessoas que não puderam por algum motivo estar aqui simultaneamente, elas possam ser alcançadas. Tá bom, Adriana, muito obrigada. Tô ansiosa para ouvir. Se você sentir a vontade no próximo, você partilha com a gente. Que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui. A Samela, que foi muito usada por Deus, e nós vamos ter outros momentos como esse, que Deus possa proporcionar, tá, Samela? Sinara também, muito obrigada por estar aqui também com a gente, por partilhar, por contribuir. Podemos marcar um encontro com você também para abordar uma outra temática. De acordo com a sua disponibilidade, vai ser um grande prazer. Você quer falar alguma coisa? Não, eu também quero agradecer, mas de repente só acho que um minutinho. A fala da Deise foi muito importante. E aí, o interessante que é sempre olhar, até como a pastora Brenda, enfermeira, né, olhar a saúde como algo integral. E aí, de acordo com o momento, seja um momento de ansiedade, que algumas vezes quem está esperando, né, sente, e olhando, né, muitas vezes a alimentação como algo, como, nesse momento acho que com uma certa recompensa, como alguém escreveu no chat, é esse zelo também relacionado ao comer emocional, né? E então, de repente, alguém pode ter essa percepção sobre si, que de repente não está algo mais frequente do que uma vez só, e que isso de repente pode acarretar num sobrepeso, uma obesidade. Então, assim, ter esse zelo, né? Que de repente até mesmo uma psicóloga pode cooperar, como nós conhecemos aqui e em outros lugares, psicólogas cristãs excelentes. Então, também ter esse zelo, né? Acho que essa identificação relacionada ao comer emocional. Se de repente não está mastigando muito rápido, bebendo pouca água, enfim, né? Muitas vezes utilizando o alimento como fuga no comer emocional, que muitas vezes é comum, né? Nesse momento de espera, de ansiedade, ou até mesmo algumas vezes de frustrações, mas no entanto, né? O Senhor nos ajuda, né, nesse equilíbrio, né, de saúde integral, relacionado, né, espírito, alma e corpo, e que também, né, com certeza, né, no grupo, como vocês já perceberam, ou quem conhece, né, também psicólogas cristãs, né, que pode, né, cooperar também muitas vezes assim, nesses momentos, assim como, né, profissionais nutricionistas, como a Samela falou muito bem, mas que é algo integral e também muito disciplinar. Então, era só mesmo essa colaboração. Então, obrigada aí, pastora Brenda, obrigada aí, Samela. Samela é uma querida, foi excelente. Parabéns, Samela. Eu que agradeço pela atenção de todo mundo, agradeço aí a Sinara pelas palavras, todo mundo pelo carinho também. Obrigada, minha linda, muito obrigada. Tenho um carinho muito grande por vocês. E por cada um de vocês aqui que eu vou conhecendo ao longo de cada encontro, a gente vai criando esse ambiente. E eu fiquei muito feliz quando eu vi lá no grupo, né, surgindo uma dando ideia para outra, tirando dúvida. Vi também uma mensagem lá falando sobre a questão de fazer um teste de ovulação, coisas que quem vai se inteirando, vai tendo conhecimento, vai passando mesmo uma para outra, né? E eu acho que isso colabora, contribui a gente tornar esse grupo um grupo de fato de apoio, de incentivo, de construção de conhecimento. E eu quero agradecer a todos vocês, declarar que nós estamos sendo forjados no Senhor, sendo capacitados no Senhor, e em esperança iremos, né, perseverar para poder cada dia mais a gente ver e celebrar os testemunhos, né, que cada um de vocês vão alcançar. Eu agradeço a Deus por estar somando no nosso projeto cada vez mais profissionais que são excelentes e apaixonados pelo reino, porque o propósito está aqui em servir ao reino, né?
não está em divulgar o seu trabalho, isso é uma consequência, mas estão disponibilizando o seu tempo para servir, para alcançar vidas. De vezes, pessoa que não teria o dinheiro de pagar uma consulta, de ter um acompanhamento nutricional, psicológico, mas através desse projeto vai ter esse suporte. Eu glorifico a Deus por isso e quero desejar uma boa noite a todos vocês. Em breve a gente marca e distribui lá, né, no grupo o próximo encontro. Estou só aguardando a confirmação da próxima convidada e eu vou compartilhar com vocês. E eu agradeço demais, meu coração está muito feliz. Desejo a vocês uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E lá no grupo eu vou jogar... Sinara, se você puder jogar esse link lá, tá bom, pra gente? E Samila também os nomes, porque a gente vai perder agora no chat, tá bom? Muito obrigada, gente. Deus abençoe.